Eu quero começar agradecendo o pessoal que está assistindo, os debatedores, todo mundo, gente muito perto, né? Muita gente de perto. Jonathan, maravilhoso. Samuel, Eduardo, Rosane, Vitor, muito tempo sem ver o Vitor. É um prazer revê-lo. Mesmo que seja por aqui, a gente está de alguma forma conectado, né? E o pessoal que está o resto do pessoal que está na sala, né? Primeiro, dizer da felicidade. Segundo, eu acho que para falar de cristofascismo, eu, eu acho que vamos para o assunto central, né? O assunto central é a figura que a gente compreende hoje em dia como Jair Messias Bolsonaro, e sua plataforma política, né? Para isso, eu queria pegar e ler alguns fragmentos do dito dele, alguns ditos dele. Então, eu vou fazer a leitura aqui do material. Para falar de cristofascismo, eu vou pegar casos específicos, casos que ele falas dele, intervenções dele, para que a gente possa construir, para que eu possa construir então a minha caminhada. Então eu vou abrir aqui o arquivo. Bom, ele quando teve antes da eleição, na verdade em junho de 2018, ele esteve pela primeira vez na Marcha para Jesus, foi intermediado, foi por intermédio de um senador, do então senador do Espírito Santo, que depois recusou, inclusive, a ser vice-presidente, né, do mandato do Jair Bolsonaro, Magno Malta. E aí, diante dessa marcha, dessa atividade, que dava mais de 2 milhões de pessoas, né, em São Paulo, o Bolsonaro deram o microfone do Bolsonaro já em meio que época de processo eleitoral, para falar alguma coisa para as pessoas, né, diante da marcha. E aí ele falou exatamente o seguinte: assim, eu acho que antes de qualquer coisa a gente tem que destacar algum elemento em relação à fala do Bolsonaro, em relação ao público cristão, né? O Bolsonaro tem muita dificuldade de se proclamar cristão, assim. Não é dificuldade de se proclamar cristão, mas de fazer o uso dos instrumentais cristãos. Então, eu queria destacar isso logo com essas duas primeiras falas dele, né? Então, em 2018, antes da eleição, quer dizer, no processo eleitoral, ele foi e falou no palanque o seguinte: é dia de consagração. Que o Senhor abençoe e proteja nossas famílias. Nós amamos Israel, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito obrigado. Então, essa assim, é a primeira proclamação do Bolsonaro, vamos dizer assim, de um evento de grande proporção evangélica, né, num processo eleitoral. Então, nessa fala, já apresenta elementos chaves assim, que vão desenvolver tanto a eleição dele quanto os mandatos dele. Né? Então, ele está aí no evento evangélico, então ele começa dizendo: Papai do Senhor, Deus abençoe vocês, né? É um público evangélico, o evangélico normalmente faz assim, né? Mas aí ele vai dizer uma plataforma, assim, primeira palavra: Deus abençoe vocês, Deus os abençoe, Deus proteja as nossas famílias. Então, primeiro, o dado religioso do certo cristianismo que ele faz, que ele se relaciona, né? Deus abençoe você. Depois, Deus abençoe nossas famílias, né? E aí há de se dizer que a família ela é um processo idealizado, assim, é de um recorte, de um certo recorte que ele faz uso, né? O certo recorte que o Bolsonaro faz uso é a bendita da família idealizada cristã, né? Família normalmente homem e mulher, família em que se faz uso de uma certa leitura fechada da Bíblia, uma família que se idealiza a partir de dois filhos normalmente, né? Ele, embora idealize isso, ele não fez uso, ele teve 5 filhos, 1, 2, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, e a quinta igual ele fala, é uma fraquejada que ele deu, né? Então, assim, o segundo elemento que eu acho que é importante destacar em relação ao que vai ser construído do mandato dele é a dinâmica da construção de uma ideia conservadora fechada de família, onde tradições, diferentes tradições religiosas,
tanto diferentes expressões também e dinâmicas de gênero não se estabelecem, né? Não se reconhecem. Então, o Bolsonaro, na verdade, ele constrói uma opção, né? Uma opção. Nós amamos, aí, na segunda, nós amamos Israel, quer dizer, outra plataforma que é muito comum de certo recorte do cristianismo, que vem migrando para o Brasil, dos Estados Unidos, especificamente na região entre o norte e o sul, é, essa abordagem em relação a Israel como nação santa, né? Nação eleita, nação santa, né? Então ele vai, de alguma forma, ele vai reconhecer Israel como um local idealizado também, né? E aí ele vai para a frase que eu acho que é a frase grande símbolo dessa trajetória dele: Deus acima de tudo, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Então, o que ele está dizendo com isso? Que acima de tudo o cristianismo ele é um elemento formativo do Brasil, quer dizer, não é mais formativo, é um elemento de coesão social, né? É um elemento de estruturação desse ser. Mais do que isso, eu diria, nesse caso, que o cristianismo seja uma forma, se estabelece como uma forma dele de estabelecer sua mente, estabelecer seu governo, estabelecer seu projeto de governo que está em desenvolvimento. Então, a primeira fala que eu acho que é importante para a gente, e assim meio sem jeito, o jeito Bolsonaro é muito, com muita dificuldade no dizer. Eu não falo isso à toa, porque ele só conseguiu ganhar a bendita da eleição no exato momento que ele saiu dos debates, né? Ele tem muita dificuldade de se colocar, muita dificuldade de desenvolver ideias, né? Isso, assim, eu acho que o discurso dele na Marcha para Jesus, quando ele já foi eleito, no primeiro ano de mandato, deixa isso muito claro para a gente. Então, eu separei aqui uma parte desse discurso, um discurso maior, assim, parece que ele já tinha se desenvolvido um pouco mais do seu cristianismo, sua forma de ver e tal, ele estava um pouco mais, conhecendo um pouco mais de teologia, e aí eu não sei se é ele, ou se são os assessores, ou se são circuitos cristãos que perambulam perto dele, como Macedo, Feliciano, Silas Malafaia, Magno Malta, circuitos que estão muito próximos ao Bolsonaro, podem estar ajudando na construção dessa intelectualidade teológica do seu governo. Aliás, se a gente pega esses elementos, família, Deus, idealização de Israel, e um país cristão, nós temos basicamente a grande plataforma de Bolsonaro de construção do seu governo, que se faz para a implementação de um projeto ultraliberal, né? Para a construção de um projeto ultraliberal, a gente só tem condição de fazer atualmente assim, via chibatada, via pancada, né? Então, assim, o Michel Levy, no seu último texto, vai dizer que isso já se estabelece como uma lógica dentro de um certo fascismo brasileiro, né? O que diferencia ele em relação ao fascismo que se estabeleceu na ditadura militar é que agora o fascismo brasileiro ele apresenta um projeto de nação, de um projeto cristão. Esse é o diferencial do Bolsonaro em relação às ditaduras que o Brasil já experimentou. É explicitamente religioso, como o Valdemar, o Dema vai dizer assim, é um país vigorosamente cristão, extremamente cristão, como o próprio Bolsonaro indica, e a Damares. Então, assim, eu vou fazer a leitura do segundo material, que é um pouco maior, e eu queria pedir uma certa paciência de vocês com isso, porque o texto não é tão simples assim. Muito obrigado pelo convite. Ele está na Marcha por Jesus 2019, já no mandato, né? Muito obrigado pelo convite. Ano passado, eu lhes disse, ele prometeu para Sônia Hernandes, Estevão Hernandes, se Deus quiser, estarei aqui ano que vem, nessa marcha como presidente da República. Aí o pessoal começa a gritar, mito, mito, mito. Presidente que diz que o Estado é laico, mas ele é cristão. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, ele já, na abertura do discurso dele, ele está dizendo, é claro que pensando na dinâmica do público dele, né, ele está estabelecendo e proclamando, olha,
Eu sou cristão, estamos aqui enquanto cristãos e estamos aqui para defender a nação, ou uma ideia de nação, né? Comum desse fundamentalismo que mobiliza principalmente o seu governo. É a base central do seu governo, o fundamentalismo evangélico protestante e é o conservadorismo católico. São as duas grandes plataformas assim, de pensar assim, o estabelecimento social, a hegemonia do que se constrói o governo do governo Bolsonaro. Isso foi muito facilmente visto, por exemplo, no vídeo que se lançou da Páscoa, chamando para o jejum da Páscoa, no dia 5, né? 5 de maio, se eu não me engano, perdão, 5 de maio, 5 de abril, não lembro agora. No dia 5, que colocou todas as lideranças que apoiam Bolsonaro. Né? Então, assim, são mais ou menos 40, 50 e poucas lideranças de grandes estruturas religiosas que articulam e mobilizam o sentido do seu governo. Né? Ele está falando nos eventos que essas lideranças constroem. Então, é uma dinâmica um pouco mútua entre ele e essas lideranças. Então, olha, o Estado é mais... Aí, feliz a nação com os Deus do Senhor. Aí ele começa o diálogo, assim, as frases que dá para pouco entender, às vezes fica um pouco complicado. Brasil, país feliz. Vocês foram decisivos para mudar o destino dessa pátria maravilhosa chamada Brasil. Todas as nossas lutas compartilhamos dessa responsabilidade. Então, olha só, eu não sei se vocês percebem, mas ele está evocando uma certa relação entre esse público, entre essa liderança com ele. Né? Ele está dizendo assim, olha, é uma relação aqui. Né? Existem acordos, relações aqui muito claras aqui. Compartilham essa responsabilidade. Primeiro, aí ele começa. Onde? Primeiro Deus. Depois, a família respeitada e tradicional acima de tudo. Então, projeto deles de governo, novamente, como ele tinha falado na marcha anterior, é um projeto de Deus, Deus acima de tudo, todos os elementos têm que ter oração, tem que ter reunião da bancada evangélica, tem que ter isso tudo junto, né? E que esse tudo junto se construa em prol da família respeitada, respeitada. Não é a família homossexual, não é a família que tem diferentes configurações, não é. A família que deve ser notabilizada no governo Bolsonaro é a família respeitada, é a família da classe média da Barra da Tijuca, da Zona Sul, da classe média paulista. É a família respeitada, que se dá o respeito e que não tem elementos fora disso. Eu agradeço a Deus também, primeiro por estar vivo. E aí, gente, pessoal, ele sempre, em todo discurso, ele vai evocar meio que um mito de formação da sua eleição, né? Ele vai evocar, de alguma forma, agradeço a Deus também, primeiro por estar vivo. Ele sempre lembra desse elemento da facada que ele passou, né? Porque foi dele também que se deu esse dom de me estar aqui pela segunda vez na vida. Agradeço a vocês também pelas orações, nos momentos difíceis que eu encontrei pela frente e que me deu essa presidência. Então, que outro elemento que eu queria indicar também dentro desse projeto, além de ser um projeto favorável à família, que despreza elementos distintos disso, outras formulações, outras expressões de família, outras expressões de pensamento e de articulação, diferentes formas de expressão de amor, né? Outro elemento que eu queria destacar aqui é que esse mito que ele constrói, da facada, da dor, né? Esse mito levou em direção à presidência. Eu não estou aqui questionando que isso aconteceu. Só estou dizendo que, no público que ele está falando, isso é uma terminologia, é uma vontade muito, muito clara. Esse sistema de rememorar uma coisa que deixou marcas é uma coisa elementar, vamos dizer assim, das formações do sujeito, né? E isso deu a presidência para ele. Todos vocês sabem que o nosso país tem problemas seríssimos de ética, moral e economia, mas nós entendemos que podemos reverter isso, podemos ser
um ponto de inflexão e fazer com que Brasil, que realmente um dia seja colocado no local de destaque em que ele merece. Temos um governo que, pela primeira vez na história do Brasil, está cumprindo o que quer, o que prometeu durante a campanha. E como se disse agora há pouco aqui, pelo nosso prezado Estevão Hernandes, nosso lema da campanha foi João 8,32. Aí todos proclamam com ele: conheceis a verdade vos libertará. Isso porque no nosso meio político, a verdade sempre foi a primeira vítima. Para nós, a verdade, até o último dia do mandato, será o norte do nosso trabalho. E aí a Sônia Hernandes levanta a mão. Amém! Até mesmo a família só poderá ser sólida entre casal que impera a verdade, acima de tudo. Venceremos com isso, continuaremos agindo dessa maneira. Quem achava que sucumbiríamos logo no início, perdeu. Porque nós temos a verdade, o povo maravilhoso ao nosso lado, que são vocês. Não mais isso aqui eu acho importante. Ele vai dizer um elemento interessante. Não mais amigos agora, mas irmãos. E aí, gente, eu não entendo. Se ele é evangélico, o que ele é para se dizer irmão? Para se dizer irmão de quê? De mesma postura de solidariedade? Irmãos, muito obrigado pela oportunidade. Ano que vem, se for essa a vontade de Deus, continuarei aqui sim. Aí o pessoal começa a gritar mito, 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 mito. Tenho certeza que vocês querem mandar um abraço para a evangélica Michele Bolsonaro. Nenhum homem pode ser vitorioso se não tiver uma mulher tão maravilhosa como temos aqui esse casal. Aí ele abraça Sônia, Estevão Hernandes. Aqui. Muito obrigado a todos vocês que, se me permite, esse casal aqui. Vamos repetir o slogan, que não é mais slogan, é um símbolo do Brasil. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Então, lendo esse material logo de começo, eu queria destacar alguns elementos que são importantes para se pensar, inclusive o segundo ano de mandato agora com a pandemia, né? Primeiro, que nós temos dentro da lógica governamental de Bolsonaro, nós temos uma lógica de uma proeminência em direção ao público cristão. Então, todas as outras tradições religiosas devem ser, ou de alguma forma, são desprezadas, né? Quando eu estou falando isso, eu estou me referindo diretamente ao sintoma que ele acabou de dizer mês passado, no último dia do mês passado, ele acabou de dizer, ele estava conversando com o pessoal do movimento negro de Vitória, e aí a primeira coisa que ele falou para a liderança desse movimento negro, que é ligada a ele, que tem vínculo com ele, para dizer assim: ô rapaz, você está pisando 8 arrobas. Ele fica rindo, né? Ele fica rindo, porque ele está evocando o que ele já falou durante a campanha. Quer dizer, eu conheci negros lá no Quilombo, tal, que tinham mais ou menos 8 arrobas, tão gordos e tudo mais. Então ele falou para o rapaz do movimento, ele falou isso, sim. E ele falou em elementos de direção a essa estruturação da religião, que não é a religião cristã. Então, assim, a dinâmica do bolsonarismo em relação às outras tradições, por exemplo, as tradições das afrodiaspóricas, não estão na lógica dele, né? Embora ele fale assim, o Brasil é um país de todos e tudo mais, mas não estão na lógica dele. Também não estão na lógica o pensamento heterodoxo. E aí eu estou citando o pensamento heterodoxo, que vai desde a expressão daqueles que se vinculam a certas tradições comunistas, anarquistas, até liberais, assim, que discordam ou admitem o senso democrático, ou que em determinado momento da sua trajetória se desvencilham dele. Por exemplo, começou-se uma campanha após o Sérgio Moro largar, pedir demissão do seu ministério, começou uma campanha contra Moro impressionante, assim, e o Moro está o tempo todo dizendo para todo mundo assim, olha, eu não falei isso, eu não falei aquilo. Então, o que eu queria dizer, e acho que é fundamental, é que na pauta governamental de Bolsonaro, o conflito é um elemento central, porque ele não tem um projeto de governo. Segundo elemento que eu acho importante se dizer,
há uma bifurcação, um olhar muito específico para um setor social. Que setor social é esse? Cristão branco urbano.